Obrigada. Bom, gente, boa noite a todos. Estou aqui de novo, vim mês passado, retornei, e eu agradeço por essa oportunidade. É sempre uma alegria estar aqui no Jefa, onde eu me sinto sempre muito bem acolhida, com muito carinho, e agradeço a confiança da casa também, né, para partilharmos juntos desse estudo hoje. Bom, o tema do nosso estudo está ali, né, no slide, é transição planetária. A gente poderia começar dizendo que esse tema é um tema que ganhou destaque, que ganhou popularidade de uns 10, 15 anos para cá, eu diria, dentro da doutrina espírita, por ocasião da edição de uma primeira obra do Divaldo, que tem justamente o título Transição Planetária, em que ele começa a abordar, como pinceladas de atualidade, esse assunto que a gente encontra amplamente nas obras básicas. Eu queria começar alertando, gente, que na internet existe muita coisa sobre esse assunto. E existe muita coisa, até eu diria, até esquisita. Porque a gente encontra palestras, né, onde as pessoas estão marcando data para a transição planetária se concretizar, fazendo links, né, conectando situações, episódios da vida, da sociedade, com os sinais, né, de transição, que na verdade são, às vezes, colocações até um pouco incoerentes. Então eu vou dizer para vocês, de todo o meu coração, eu trouxe um estudo hoje quase que exclusivamente em cima das obras básicas. A gente encontra esse tema no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Trabalhadores da Última Hora. Encontramos no capítulo 3, Há Muitas Moradas na Casa do Pai. A gente encontra no Livro dos Espíritos em vários capítulos diferentes, pincelados ali, Lei de Progresso e vários outros, e especialmente no livro A Gênese de Kardec, em que existem capítulos a respeito de transição planetária, da geração nova e desses tempos chegados. Então, quem gosta desse tema, quem tem curiosidade sobre esse assunto, eu aconselharia que procure nas obras básicas, especialmente na Gênese. Leia esses capítulos, de modo que te dê uma base doutrinária para a gente ouvir o que a gente encontra na internet e a gente já tem uma condição assim de discernimento, né, de ponderar sobre aquilo e a coerência daquilo que a gente está ouvindo. Então, eu quero dizer também que esse tema é um tema muito... um tema que me trouxe muita alegria de fazer, é um tema que renova muito as nossas esperanças de um futuro relativamente breve, mais feliz do que os dias atuais. Então, um tema muito consolador. Então, eu trago muito boas notícias. Vamos começar, então. Ô, gente, já estou com calor agora, Angélica. Eu aperto. Vamos tirar a blusa, gente. Calor chegou, Angélica. Bom, eu comecei do mais básico ali. O que é transição? Então, se a gente pegar, né, ao pé da letra, transição significa mudança, trânsito, modificação, alteração. Passagem de um lugar, de um estado de coisas, de uma condição, etc., a outra. Então, quando a gente pensa em transição planetária, a gente vai entender que o planeta onde a gente habita e, portanto, a humanidade terrena está passando por um momento em que a gente está mudando de condição, mudando de situação. E a gente vai ver de onde para onde. Bom, Divaldo Franco diz numa palestra que todos nós somos detentores de uma culpa coletiva inconsciente que provém da nossa tradição religiosa judaico-cristã, atrelada a ideias de pecado original e outras questões. E essa culpa, ainda que inconsciente, fez com que a gente criasse mentalmente, numa resposta psicológica, ideias extravagantes e esdrúxulas a respeito de um fim do planeta, de uma extinção da humanidade, né, do verdadeiro fim do mundo. Então, quando a gente
houve esse assunto de transição planetária, ele já veio muito atrelado a essas ideias de fim de mundo para nós. Todos nós já ouvimos sobre isso, né? Em diferentes situações, em diferentes momentos, mas é uma ideia que tem a ver com esse nosso inconsciente coletivo culpado perante as leis divinas, nós que somos mesmo, né, espíritos rebeldes e ainda imperfeitos. Bom, essa ideia de fim de mundo, então, ela vem sendo desconstruída, né? E a gente já entendeu hoje que nós estamos passando por o fim de uma fase, o fim de uma era, o fim de uma etapa evolutiva. E não que vai haver uma extinção do planeta, né, e com todos nós que aqui habitamos. Nem faria sentido isso. Bom, a gente encontra, esse assunto em antigas profecias, lá do Antigo Testamento, nas predições bíblicas, né, de modo geral, em outras religiões também. Vamos lembrar aí, 2012, profecias maias, teve toda uma fala sobre isso naquela época, né? E concepções espiritualistas também, de outras linhas. Então, a gente sabe que tem estudiosos também, esotéricos, que falam que a gente entrou na chamada Era de Aquário, que seria uma influência mais forte da constelação de Aquário sobre o planeta Terra, trazendo novos tempos, modificações. Então, esse tema, ele não é só um tema da doutrina espírita ou um tema religioso, ele está aí de uma maneira assim, mais ampla. Lá na Bíblia, eu coloquei ali algumas referências, a gente encontra sobre isso, né, esses tempos preditos, em Isaías, no profeta Daniel, lá em Mateus, no capítulo 24, tem um texto imenso, vários versículos, chamado Sermão Profético. É uma passagem muito bonita, muitos palestrantes pegam esse tema, essa passagem do Sermão Profético, e em cima dele elaboram um estudo sobre transição planetária. Fica muito interessante. É Apocalipse de João também. Bom, Apocalipse já é um pouco mais complicado, porque é um livro muito figurativo, muito cheio de metáforas, né? E a gente jamais poderia ler o Apocalipse ao pé da letra e interpretar sem cometer erros graves. Lá existem muitos símbolos, muitos cálculos, que não ficam claros para a gente, né, no nosso entendimento atual. Mas é um livro também que menciona o fim de uma fase. Bom, e aí a gente está indo, então. É uma transição, é um momento de passagem de uma condição a outra, né? É uma mudança de um estado a outro, e a gente está indo de qual condição para qual condição. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, Há muitas moradas na casa do Pai, a gente encontra uma classificação didática dos mundos habitados. Quando eu digo classificação didática, é para que a gente entenda que existem regiões diferentes, né, no universo e condições morais e sociais diferentes entre esses mundos. Então, essa classificação é para que a gente entenda essas diferenças. E lá a gente encontra mundos primitivos, mundos de expiação e provas, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos celestes ou divinos. Bom, a gente se encontra, na atualidade, na classificação de mundos de expiação e provas, num momento de transição planetária para sermos mundo de regeneração. Então, eu entendo que dentro desse contexto, o que mais a gente quer saber é como que é o mundo de regeneração. Né? Quais as características desse mundo? Como é que vai ser? É isso, né, que aguça a nossa curiosidade. Para onde que nós estamos indo? Ali a gente pode observar que não é o primeiro momento de transição planetária pelo qual o planeta Terra passa. Nós já fomos mundos primitivos, nós já fomos um mundo primitivo.
Basta que a gente se lembre, né, de alguns milhares de anos atrás, na época da chamada pré-história, né? E naquela ocasião houve um momento, né, em que houve uma aceleração do progresso intelectual da humanidade terrena daquele tempo, com a vinda de muitos espíritos de outros orbes para proporcionar essa arrancada aí em termos de civilidade, né? E de colocarmos o pé no mundo de expiações e provas onde a gente tem estado até então. E agora, nesse segundo momento de transição planetária, a gente está caminhando para ser mundo de regeneração. Eu coloquei aquele homenzinho ali, subindo uma rampinha, porque quando a gente pensa, às vezes, nessas categorias didáticas, a gente começa, às vezes, a imaginar uma escada. Então, uma escada você sobe, você põe o pezinho, pôs o outro, já está lá, já subiu. Só que é importante a gente lembrar que essa transição ela ocorre de maneira lenta e gradativa. Então, em termos figurativos, né, ela se assemelharia mais a uma rampa que a gente vai subindo gradativamente, e se a gente parte de um patamar, em determinado momento estamos no meio do caminho, até chegarmos ao nosso destino final de maneira lenta e gradativa. Portanto, a transição planetária, gente, ela não se opera assim, como às vezes a gente vê por aí nos vídeos, né? Ah, vai ser em 2054. Não, vai ser em 2032. Não, vai ser se acontecer tal coisa. Não, vai ser se não acontecer tal coisa. De uma maneira assim categórica, taxativa e até simplista. Então, não é dessa maneira, né, que a coisa se processa. Bom, de onde a gente está indo, né? Mundos de expiações e provas. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E lá eles começam esses itens dizendo aquilo ali. Que vos direi dos mundos de expiações que já não saibais? Pois basta observeis o em que habitais. Então eles estão dizendo assim, vou falar o que para vocês? Né? Vocês sabem tudo sobre mundos de expiações e provas, onde a gente tem feito as nossas encarnações, né, de milhares de anos para cá. Então é um mundo onde ainda prepondera o orgulho, o egoísmo, né? Às vezes a violência, a desigualdade social, a vaidade, né? A gente ainda está lutando com as nossas chagas morais, com os nossos vícios de caráter, que são muitos, e temos bravamente nessa caminhada aí tentar melhorar um pouquinho. Mas é isso tudo que a gente conhece do planeta Terra, com todas as suas desigualdades, as suas discrepâncias, né? Como a gente bem entende. E nós estamos indo para um mundo de regeneração. E lá nesses itens 15 a 17 tem textos imensos, parágrafos mais completos, detalhados, que eu transformei em tópicos para que ficasse mais prático e a gente pegasse as ideias principais de cada notícia que é colocada lá. Então, gente, o mundo de regeneração é onde ocorrerá a regeneração do espírito. Então, é um mundo onde a gente não vai se achar plenamente regenerado. É um mundo, diz ali, a calma após a tempestade e a convalescença após a doença. É um ambiente, né, espiritual, coletivo, onde a gente vai ter um pouco mais de tranquilidade, porque a gente vive neste mundo de expiações e provas com lutas e sofrimentos e dores muito intensos, muito complicados. Né, as expiações em decorrência dos nossos passados e dos nossos erros, as provas para alavancar nosso adiantamento, mas não é fácil para ninguém. E no mundo de regeneração, quando estivermos lá, né, nessa etapa, nessa fase, nós veremos mais tranquilidade em todas as almas, em todos os corações. Então, a convalescência após a doença é aquele período em que o paciente, às vezes, fez uma cirurgia, ou ele adoeceu,
E o período de convalescência é o período de recuperação. Não significa que ele está plenamente saudável ou que ele já sarou 100%, né, daquele problema de saúde que ele teve, não. Mas é um período em que ele está se recuperando, melhor a cada dia. Então, no mundo de regeneração, a gente vai sentir a gente e a coletividade melhor a cada dia, né? Curando as nossas próprias chagas morais, né? As nossas próprias doenças, né, da alma. Permanecem leis que regem a matéria, sensações e desejos, porém sem paixões desordenadas, menos orgulho, menos ódio, menos egoísmo. Então, a gente não vai, né, virar anjo, não. Então, a gente vai ter um corpo de carne. Isso a gente está falando de alguns séculos ou alguns milênios logo adiante. Então, a gente reencarnará aqui no planeta com esse corpinho de carne, do mesmo jeito, pesado. Teremos sensações e desejos próprios da fisiologia do corpo, né? Mas sem o domínio das paixões no sentido negativo, né? Sem o ódio, sem a raiva, sem o desespero, sem a desesperança, né? A gente vai estar numa situação emocional, psicológica, de um equilíbrio, de muito mais tranquilidade. Então, a gente não vai sair desvairado em busca de sensações e desejos, passando em cima de tudo e do resto, né? Com consequências às vezes graves para nós e para outros. Isso tudo vai ficar para trás. Vai ser uma época de moderação, uma época de equilíbrio, uma época de bom senso, sabe? Uma época de tranquilidade. Vamos ver mais ali. Perfeita equidade nas relações sociais. Eu fui pesquisar o que significa a palavra equidade, que é uma palavra que eu não tenho costume de usar. E eu achei que equidade era simplesmente igualdade, né? E aí eu vi no dicionário, gente, que equidade quer dizer igualdade social. Eu não sabia que era uma igualdade nesse aspecto social. E nós sabemos, né, das grandes diferenças, dos grandes abismos da desigualdade social que a gente vive no Brasil, né, e no mundo como um todo. Então, é um momento em que haverá um equilíbrio, uma igualdade social, né? O mínimo não vai faltar para ninguém como falta hoje, né? A fome não terá mais lugar. Ninguém vai passar frio, né? Ninguém vai morar na rua ou sem um teto que o abrigue, sem educação, sem saúde. Então, essa equidade social vai ser, na verdade, né, uma coisa maravilhosa. Reconhecem Deus e tentam cumprir-lhe as leis. Então, há nesses espíritos, né, que estaremos ou estarão, né, nessa fase do planeta de regeneração, do planeta Terra em regeneração, um reconhecimento de Deus. E aqui eu não estou falando de religião nenhuma. Né? O reconhecimento de Deus como força superior que rege a todo o universo, né? E um desejo de cumprir as leis, que são leis morais, gente, resumidas, como diz Jesus, né? Toda a lei e os profetas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, resumido na lei de amor. Então, cumprir a lei divina é, em primeiro lugar, cumprir a lei de amor perante Deus, né, com a gente mesmo e com o outro. Então, isso tudo vai ser um desejo e uma tentativa de todos os corações. Mais provas, menos expiações. Como eu disse, as expiações são situações que a gente enfrenta atreladas a débitos, erros, problemas do passado e que a gente reencontra com essas situações repaginadas na presente encarnação para que a gente passe aquilo a limpo, né?
a caneta do bem, a caneta do amor, para que a gente supere diferenças, para que a gente aprenda a perdoar, para que a gente possa reparar danos que causamos a outros no passado. Então, essas expiações vêm para a gente hoje como uma oportunidade de ressarcir esses débitos do passado. Mas a expiação está sempre atrelada a um erro, né, anterior. Então, eu tenho uma dívida com aquilo. Como nós estaremos mais despertos, mais amadurecidos, mais conscientes da prática do bem e do amor, a gente vai cometer muito menos erros. Então, a gente vai estar acumulando menos débitos para que a gente os reencontre novamente no futuro, né, para reparação. Então, as expiações vão diminuindo, porque a gente vai se portando, né, de uma maneira mais elegante perante a vida e perante Deus, mais coerente, né, e mais feliz. E as provas são aquelas situações, aqueles desafios espirituais que a gente pede normalmente no nosso planejamento reencarnatório para alavancar o nosso progresso. Então, a gente pede, né? Então, não que a gente precise, mas a gente deseja, né, enfrentar aquela situação para vencer espiritualmente. Aí tinha essa frase lá que eu copiei igual estava. Eu achei tão bonita e tão poética. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra amor. Então, há um desejo no bem e no amor. Ainda que a gente não consiga plenamente esse exercício, todos nós vamos querer, né, estar carimbados com o amor na nossa fronte e no nosso coração. Então, por aqui, a gente já vê que é um ambiente de relações e um ambiente social muito mais ameno e mais tranquilo do que os dias atuais, né? Já vai ficar bom demais. Aqui eu trouxe algumas referências de obras básicas falando sobre esse momento. Tinha muita coisa, gente. Na hora que eu fiz o estudo, deu 30 slides. Falei, nossa, mãe, 30 slides ninguém aguenta, vamos baixar para 20. E eu fui cortando. E eu trouxe só algumas coisas, mas está tudo lá. Quem quiser ler e procurar amplamente, vai encontrar. Lá na Gênese diz, os tempos marcados por Deus são chegados, nos dizem de todas as partes, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, a gente encontra: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Então está dizendo, a gente já não está vendo a mudança acontecer, né? O burburinho da mudança acontecer? No sentido das velhas práticas, do velho mundo, do homem velho, né, ser deixado para trás e a gente jogar ali no buraco, abismar no nada, as iniquidades terrenas. Quer dizer, os nossos, né, piores vícios de caráter, né, as nossas piores tendências, né, serão deixadas de lado de uma vez por todas. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Então, a gente vê assim, que está falando aqui, acolá, não só na doutrina espírita, como eu disse, nas predições, né, dos tempos chegados, e é de fato o momento em que a gente está vivendo. Lá no Livro dos Espíritos, é a última questão do livro. Tem uma resposta grandona, eu trouxe só um pedacinho. A transformação da humanidade foi predita. E chegais a esse momento em que todos os homens progressistas estão se apressando. É uma mensagem, uma resposta, né, ditada pelo espírito de São Luís. Também nessa mesma tônica, né, de que a hora é agora. E lá na Gênesis de novo, quando vos é dito que a humanidade chegou a um período de transformação, é que a Terra
deve se elevar na hierarquia dos mundos. Não vejais nessas palavras nada de místico, mas, ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo. Então, de fato, é chegado o momento dessa transformação. A gente vai ver agora em diante os sinais e as observações e como é que isso vai acontecer, né, de fato. E isso está regido, ele diz ali, por uma das grandes leis fatais do universo, que se trata da lei de progresso. E a gente encontra lá no Livro dos Espíritos um capítulo também inteiro a respeito de lei de progresso, explicando que todos nós, né, estamos submetidos a essa lei, que é uma lei natural, como tantas outras, e que tudo caminha para frente, para melhor, né, e sempre para a elevação espiritual. Então, lá no Evangelho diz assim: o progresso é a lei da natureza. Segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos seus períodos de transformação. Então aqui, gente, ele está dizendo que nós, planeta Terra, a gente já esteve intelectual, material e moralmente mais atrasados do que hoje. A gente pode dizer que nós estivemos até, em termos geológicos, mais atrasados do que hoje, né? Nós já estivemos aqui no planeta momentos em que a vida não era possível, né? Nos primórdios do planeta. E nessa jornada do progresso, chegamos ao momento, né, das primeiras encarnações, como a gente comentou, em que éramos mundo primitivos, na pré-história da humanidade, e moralmente, né, esse progresso ele é sempre contínuo, também ele sempre caminha para frente, a gente não retrograda. Então esse progresso é sempre no sentido adiante, não é igual o caranguejo que anda para trás, não. Então, moralmente nós estaremos cada dia mais adiantados do que anteriormente, porque é sempre nesse sentido. Então, ali diz que nós vamos alcançar, tanto no aspecto material quanto moral, um grau mais elevado. Nós sabemos que o progresso, lá pela lei de progresso, ele se processa nessas duas linhas: progresso intelectual e progresso moral. Lá no Livro dos Espíritos diz que primeiro vem o progresso intelectual. E depois do progresso intelectual, vem o progresso moral que o segue. E lá diz, nem sempre imediatamente, mas que o segue, isso é fato. Então, quando a gente observa o planeta, no ano de 2024, e a gente olha para trás, né, para alguns séculos para trás, e a gente vê, né, que saímos aí 250, 300 anos atrás, de momentos morais muito complicados, e a partir dali, Revolução Industrial, Revolução Francesa e muitos outros acontecimentos numa rapidez, e que a gente olha às vezes até para o século passado e a gente se espanta, gente, com o tamanho progresso intelectual, né, que a gente auferiu nas últimas décadas. Né, o papai ele tem 83 anos e ele fala, gente do céu, eu sou um homem que no tempo, né, da gente se comunicar era carta, né, não tinha telefone, então não tinha televisão em casa, né, e quando a gente olha para a tecnologia hoje, todo mundo com o mundo na palma da mão através do celular. E em muitos aspectos esse progresso foi assim, absurdo, né? A gente não sabe nem onde estaremos daqui 20, 30, 40 anos. Né? A gente olha para a medicina, há um século atrás a gente não tinha nem um raio-x, a gente não tinha um antibiótico, né, para curar uma pneumonia, as pessoas morriam de tuberculose. Né? A hanseníase, uma doença milenar, né, que apavorou e aterrorizou as pessoas há milênios, até ontem não tinha tratamento, não tinha remédio.
E isso tudo aconteceu nas últimas décadas, né? E nos últimos séculos, de uma maneira, assim, de fato, impressionante. Disso, a gente depreende, né? A gente pode entender que, seguindo ao progresso intelectual, certamente virá um progresso moral. Eu não sei até onde nós iremos ainda com esse progresso intelectual, né, em termos de futuro breve, mas a gente já vê também mudanças morais na sociedade, né? Quando a gente olha, por exemplo, a situação da criança, né? A gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que não seja cumprido amplamente, existe uma previsão para que ele aconteça, né? A gente vê leis protegendo a mulher, a gente vê leis protegendo o idoso, e tantos avanços no abrandamento dos costumes. Porque o progresso moral, ele se reflete num abrandamento de costumes. E isso, né, a gente está começando a ver um pouquinho aqui e um pouquinho acolá. Então, gente, a respeito da transição, se a gente pensar que pela lei do progresso, ela virá no progresso intelectual seguido do moral, eu diria que talvez a gente tenha posto pé na transição planetária há alguns 2, 3 séculos para cá. Tem gente que diz foi a partir da Segunda Guerra, das Guerras Mundiais, foi a partir da Revolução Francesa. Cada autor interpreta de um jeito. Mas eu olho para trás e fico perguntando e tentando localizar o momento em que esse avanço intelectual começou a vir nessa escalada assim tão rampante. Bom, então como que ocorre essa transição? Né? O que muda? Quando que vai acontecer? Quanto tempo vai durar? Quem que vai ficar? Né? Há uma fala de saída do planeta. Quem que vai chegar? Quem que vai ficar aqui? Quem que volta? E aí a gente vai ver, né, essas questões aqui agora. A humanidade cumpriu, até este dia, incontáveis progressos. Os homens, pela sua inteligência, chegaram a resultados que não atingiram jamais em relação às ciências, às artes e ao bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar-se. É o de reinar entre eles a caridade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. A gente vai chegando num nível de conforto material, de progresso, de tecnologia, de acessos, de informação e de tudo mais, e a gente se dá conta que a gente continua, às vezes, angustiado e infeliz. E se décadas atrás a gente sonhava, né, a nossa felicidade, a nossa expectativa de felicidade estava depositado em questões materiais, em posses, em segurança, em estabilidade, a gente olha para dentro de nós e pensa, mas ainda não alcancei, mas ainda não está bom, né? Ainda está faltando alguma coisa. Então, a gente vai usufruindo de todo esse progresso intelectual e vai vendo que isso não responde plenamente às nossas questões existenciais. E isso não traz para nós a felicidade que a gente tanto almeja. Então, a gente precisa buscar a segunda parte, a segunda asa, né, desse progresso, que é o progresso moral. Esse sim assegurará para nós, né, a felicidade que a gente tanto deseja e esse bem-estar. Só o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, pondo freio às más paixões. Só ele pode fazer reinar entre eles a concórdia, a paz e a fraternidade. Então, gente, está faltando essa outra asa, né, para equilibrar o nosso voo, para aquietar os nossos corações, para trazer essa paz que a gente ainda não encontrou só na vida material e só nas conquistas e em toda a disponibilidade que a gente tem de conforto e de acesso, como eu disse. Então, está faltando esse progresso moral para que a gente se sinta de fato pleno e feliz. Então, é nesse caminho agora que a gente precisa botar o pé, né? É nessa busca que a gente precisa entrar,
dentro de nós mesmos, na busca de nos tornarmos pessoas melhores, né? Na busca da concórdia, da paz, da fraternidade, do perdão, do amor ao próximo. É isso que vai nos trazer, de fato, essa felicidade que a gente ainda não encontrou e ela não estava onde a gente pensou que estaria. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta, sem poder ainda, entretanto, defini-lo claramente. É o efeito do trabalho íntimo que se opera para a regeneração. Então, quanto mais a gente caminha nessa jornada do intelecto, mais a gente vai sentindo a incompletude, o vazio, né, dessa busca que precisa tomar outro rumo, né? Precisa tomar esse rumo moral para se completar e se concretizar. Bom, aqui eu coloquei de uma maneira prática, eu diria estratégias. Estratégias cuidadosamente planejadas sob as diretrizes de Jesus, governador do nosso planeta, nosso mestre querido, para que, através da lei do progresso e através dessas estratégias, a coisa avance, a coisa caminhe e faça acontecer de fato. Então a gente ouve, isso aqui eu trouxe tirado de várias leituras diferentes, de várias bibliografias diferentes. Reencarnação em massa de espíritos superiores a nós, vindos de outros orbes. Gente, nós já passamos por isso, como eu disse, quando nós passamos de mundo primitivo para mundo de expiações. Vocês lembram da vinda dos capelinos, lá do sistema de Capela, né? Vieram para alavancar o progresso do planeta, vieram de maneira compulsória, porque o planeta ao qual eles pertenciam, nesse sistema de Capela, havia chegado a um momento parecido com o da Terra. O progresso intelectual muito avançado, o progresso moral precisando se concretizar e grupos, né, de espíritos no planeta reticentes ainda, segurando a coisa, sabe? Sem alavancar nessa parte moral. Então eles foram, na ocasião, convidados por Jesus a reencarnarem aqui no planeta Terra para auxiliar ao progresso da Terra e realizarem aqui todo esse trabalho moral que lá no planeta de origem eles não conseguiram realizar. Então eles vieram de maneira compulsória, que agora a gente vai receber, já está recebendo pelas notícias, reencarnação em massa de espíritos superiores. Superiores como? Superiores a nós. Não vamos dizer que são espíritos elevadíssimos, não. Espíritos que já completaram a regeneração em si próprios. Ou seja, eles já sabem fazer, né? Eles já realizaram em si essa regeneração. Então eles podem vir, gente, para dar o exemplo, para hastear a bandeira, para que a gente siga, para mostrar o caminho. Espíritos preparados, regenerados, superiores a nós, reencarnando no planeta em massa, para nos servir de exemplo, né, a ser seguido. Essa é uma das estratégias. Saída de espíritos arraigados ao mal, não tocados pelo bem, para reencarnações em outros orbes. Esse ponto aqui gera até uma série de brincadeiras dentro da casa espírita. As pessoas falam assim, será que eu vou? Será que eu fico? Será que eu vou reencarnar no mundo primitivo? E isso é uma bobagem danada. Nós não vamos mais brincar com isso. Por quê? Espíritos arraigados ao mal, não tocados pelo bem. Aqueles que fazem o mal pelo mal, aqueles que se comprazem no mal, gostam, não se arrependem e não estão interessados em mudança. Somos nós, gente? Não somos. Né? A gente é mais ou menos, a gente está aqui pelejando, mas a gente não é espírito, né, arraigado ao mal, não tocados pelo bem. A gente ainda pratica o mal. A gente arrepende, a gente fica com raiva da gente, a gente fica mal,
Então não somos nós. Então a gente não vai mais brincar dentro da casa espírita quem vai, quem fica. Não tem isso não, tá? Então esses espíritos, a exemplo dos capelinos que para aqui vieram, estarão sendo convidados a reencarnar em outros mundos mais primitivos do que a Terra, onde eles poderão colaborar. E todo mundo tem um medo desse negócio de ir para mundo primitivo. Gente, nós já estivemos em mundos primitivos. Primeiro que a gente não vai para lá. Nós não somos espíritos não tocados pelo bem. Tenho certeza. Todo mundo que está aqui. Segundo, que ainda que fosse, a gente já esteve no mundo primitivo. Nós já sabemos como é. É dura a vida. A vida material é dura, é violenta, é pesada. Mas nós já passamos por essa experiência e estamos aqui hoje. Então não é o fim do mundo. Bota aspas aí. E terceiro, gente, que se eu estou aqui no planeta, né, atrapalhando o progresso do planeta, arraigado no mal, todo mundo, né, o amor escrito nas frontes, e eu ali, na prática do mal, quer dizer, eu estou atrapalhando a turma. E aí, né, a professora fala, meu filho, vai estudar nessa turma aqui, que aqui você vai ajudar, você vai colaborar. Então eu deixo de ser um atrapalhador para ser um colaborador. Espiritualmente, gente, isso é lucro. Isso é bom demais. Isso é um presente. Então a gente não tem que ter essa bobagem de falar, vai para o mundo primitivo. Não, vamos parar com isso também. Né? A gente não pode pensar que nada que Jesus propõe e planeja para o nosso sucesso espiritual possa ser ruim para nós. Né? Vai ser sempre uma boa pedida. Nossa, mãe, deixa eu correr. Reencarnação de espíritos luminares do passado do planeta Terra. Estarão reencarnando, né, neste momento, nos décadas, séculos seguintes, espíritos luminares do passado. Espíritos superiores, missionários do Cristo, que aqui já estiveram em missão com sucesso absoluto. Então a gente vai ver às vezes o Francisco de Assis, mentor dessa casa, reencarnando aí, Emmanuel retornando, dizem que já retornou, não sei, não vem ao caso, né? Uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce, um Gandhi, grandes espíritos luminares do passado retornando ao planeta para ajudar, para alavancar, para seguir dando exemplo, para mover multidões na prática do bem e do amor. Então, eles que já nos conhecem tão profundamente, né? E que aqui já estiveram. Últimas encarnações no planeta de espíritos complicados demais. Foi a melhor palavra que eu achei para escrever ali. Após muito tempo retidos, aguardando esse momento oportuno. Bom, nós temos aqui em torno da Terra regiões espirituais, como todos sabem. E nessas regiões, existem regiões mais infelizes, outras, né, já mais tranquilas. A gente sabe que o umbral é uma miscelânea muito grande. Nosso lar se encontra no umbral, vários postos socorristas se encontram no umbral, várias cidades maravilhosas se encontram no umbral. Então a gente não tem que ter medo de umbral também não. Mas existem regiões espirituais no planeta, regiões de trevas mais densas, regiões mais difíceis, em que espíritos muito complicados, esses espíritos, gente, são espíritos muito arraigados ao mal, e que quando eles se encarnam, eles promovem tamanho desajuste social e tamanhos prejuízos à coletividade, que muitas vezes eles demoram muitos séculos para reencarnar. É melhor para eles e é melhor para todos, né? Que eles fiquem um tempo ali guardados, esperando o momento oportuno. E para vir um de cada vez também, né? Porque não é um, são muitos. Então, vem um, passa um tempo, recupera, vem outro. Então, esses espíritos, gente, retidos, entre aspas, em encarnações mais espaçadas, muitos estão reencarnando neste momento da transição, como se fosse uma oportunidade, vou pôr final, mas final é uma palavra muito pesada,
uma das oportunidades finais para que aqui na Terra mesmo eles realinhem suas diretrizes espirituais, para que eles despertem as suas consciências e tenham um desejo de mudança íntima, moral, para que eles se arrependam, para que eles sejam tocados pelo amor de alguém. Então, nós estamos com esse momento também de encarnações desses espíritos complicados, né? E a gente os nota facilmente na sociedade, às vezes pela maldade, pela barbárie, pela falta de respeito a regras mínimas de civilidade. Então, aqui e acolá a gente vê no noticiário, né? E às vezes esses espíritos ganham destaque, né? Destaque de postos de poder. E logo a gente percebe, né, que são eles, né, retornando. Mas também, nessa oportunidade reencarnatória do momento, eles estarão botando o pé num novo caminho de regeneração, ou eles estarão, como item 2, sendo convidados, né, a reencarnar em outros mundos, onde poderão ser mais úteis do que aqui. E nós? Botei um gatinho ali, que agora eu sou gateira. E é o pulo do gato do nosso estudo. Quando a gente olha esse slide aqui, aí eu penso, bom, eu não sou espírito superior, vindo de outro orbe, não. Eu não sou espírito não tocado pelo bem, também não. Eu não sou espírito iluminado do passado, não sou. E eu não sou complicado demais. E onde que eu entro nessa história? Fica parecendo que, né, é só isso e nós. Então, na hora que eu estava fazendo o estudo, eu falei assim, uai, e eu? Onde é que eu entro? E aí eu coloquei aquilo ali para a gente pensar. Onde é que a gente entra nesse processo? E aí eu fiquei pensando, né? Que nós somos espíritos medianos, ainda imperfeitos, não nos encaixamos naquelas categorias anteriores, somos o maior número do planeta, né? Aos bilhões. Aqueles outros do slide anterior são exceções. E esse processo todo da transição, gente, ele ocorre para nós. Nós não somos meros espectadores desse processo. Nós não somos atores coadjuvantes. Nós somos os atores principais. Então, toda essa estratégia aqui é para nos motivar, nós espíritos medianos, a realizar a regeneração dentro de nós mesmos. Nós que já queremos e ainda não conseguimos. Nós que já entendemos e ainda não fazemos. É a hora agora. É botar o pé e ir. É a hora da prática. Então, gente, aquilo ali é tudo estratégia para nos alavancar, para que a gente olhe aquele exemplo e fale, que bonito. Nossa, que coisa horrível, isso aqui tem um trem errado, isso aqui não combina mais com a Terra de 2024. E a gente encontra umas coisas assim que a gente assusta. Então, gente, a regeneração é para que a gente a realize em nossos corações individualmente. Né? A gente vai fazer aqui, minha filha, aqui, ó, você saiu da Terra aqui, agora você está aqui bonitinha na Terra regenerada. Eu, a mesma Graziela de hoje. Não é assim. Né? É para que a gente individualmente busque a nossa regeneração. Vamos acordar para isso. E aí eu trouxe também algumas falas confirmando tudo isso que eu acabei de comentar. Lá na Gênese, a regeneração da humanidade não tem, pois, absolutamente a necessidade de renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação nas suas disposições morais. Né? A gente tem aquele ditado bobo que fala que a intenção não vale. Gente, a intenção é tudo. Não, como é que é? De boas intenções o inferno está cheio, né? Que é um ditado bobo demais. Gente, a intenção boa, ela é tudo. Basta que a gente mude as nossas disposições morais. Então, é hora da gente fazer isso.
A gente não vai se transformar em anjo da noite para o dia, nem espírito luminar, nem espírito superior, nem missionário do Cristo, nada disso. Mas tem muita coisa que a gente já pode fazer no nosso dia a dia e que a gente ainda não faz, né? Na nossa convivência em sociedade, nas nossas profissões, nas nossas famílias, nos nossos entes queridos, na prática do bem, do amor, da caridade, tudo. E a gente aqui marcando passo. A geração futura, desembaraçada das escórias do velho mundo e formada de elementos mais depurados, se encontrará animada de ideias e de sentimentos diferentes da geração presente. E a gente já vê isso acontecer, né? A gente vê despontar na sociedade líderes, representantes, pessoas que abrangem a coletividade, às vezes com ideias tão transformadoras. Outro dia eu estava vendo Sebastião Salgado, aquele fotógrafo maravilhoso. Ele comprou um terreno, eu acho que até no norte de Minas, salvo engano, uma área desolada, só tinha terra, tinha uma árvore mais. E nas últimas décadas ele replantou e reflorestou uma área gigantesca daquela região onde ele mora, né? E você vê assim, que é uma pessoa com um outro olhar, com uma outra sensibilidade, né? Que vive da poesia, da fotografia, né? Quer dizer, quem sou eu, né? Um homem assim, né? Com valores tão diferentes. Então a gente vê, né? Essa geração nova já com ideias diferentes, ideias boas, ideias no bem, ideias positivas, e a gente fala, oh, que legal, olha que interessante, a gente se surpreende, né? Acostumados com as nossas mazelas aí de ontem e de hoje. A nova geração se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. A gente vê hoje as crianças, tantas crianças que vêm com uma sensibilidade diferenciada, na empatia com os colegas, na vontade de partilhar, no amor aos animais, no respeito aos outros. Outro dia eu estava conversando lá em casa com meu marido e a gente estava comentando sobre esse estudo, esse tema, e eu falei com ele, né, que a brincadeira dos meninos da minha geração era matar passarinho com estilingue. A gente fala, meu Deus, que feiura! Era amarrar a bombinha no rabo do gato. Isso era diversão, né? Torturar pequenos animais. Gente, olha como foi ontem. Hoje isso é absolutamente inaceitável. Existem leis que protegem os animais. E tem gente que ainda acha que é bobagem. Olha, gente, vamos olhar para frente, hein? Vamos andar para frente. Então, a gente vê essas crianças, né? Na internet tem muito disso, né? As crianças que ensinam os pais. E os pais começam a passar vergonha. Porque a criança fala, papai, por que você xingou o moço daquele carro? Aí o pai fala assim, ai meu Deus. Né? E a criança começa a te corrigir. E a criança começa a te chamar a atenção em pequenos detalhes da ingenuidade infantil para coisas morais que a gente não deveria mais fazer. Crianças que já vêm, né, com esse sentimento inato no bem e das crenças espiritualizadas, né? Quem tem crianças, né, convivência com crianças, né, minha família está toda muito envelhecida, né, meu caçula está ali, com 23. Está muito sem criança na minha família, mas eu vejo as amigas comentando. Né, cada história tão bonita, né? As crianças que já falam assim, essa carne é de bichinho, se for de bichinho eu não vou comer. E a criança não come a carne de jeito nenhum. E a mãe começa a enganar, não é de bichinho não, esse aqui é do supermercado, não é bichinho não. E a criança não come. Né? Não que a questão do vegetarianismo, né, seja uma coisa moral, primordial, mas é uma sensibilidade, é um respeito ao animal. A criança não come porque ela tem dó do bicho. Então, assim, tem muita coisa nova, né, bonita acontecendo. Porque não tendo vínculos anteriores, estou acabando.
como defluentes das existências perturbadoras, não enfrentam impedimentos interiores. Isso aqui, gente, é sobre a encarnação de espíritos vindos de outros orbes, nesse momento, em massas superiores a nós. Então, Divaldo diz nesse livro que esses espíritos não realizaram a evolução deles aqui no planeta. Eles não conhecem a gente. Eu, Ney, Graziella, André, eles não têm laços do passado com a gente. E os nossos laços do passado, normalmente, são laços conturbados, né? Porque a gente vem de um passado recente de relações complicadas. Então, esses espíritos que vêm de outros orbes, eles chegam aqui com uma isenção. Estou chegando, não conheço ninguém, mas vim aqui para fazer o meu melhor. Não tenho nada contra você, não tenho nada contra você, não tenho nada contra ninguém. Porque não tem laços do passado aqui. Então, eles chegam com essa isenção, né? Sem esses vínculos complicados, e não tem nenhum impedimento para, de fato, fazer o melhor e nos inspirar. Época de transição, os elementos das duas gerações se confundem, paradoxos da vida em sociedade que a transição lentamente irá modificar. A gente ouve pessoas dizendo assim: esse mundo não tem jeito, não melhora. Olha o que aconteceu ali. Isso é um absurdo. Gente, nós dissemos agora há pouco como que está o ambiente reencarnatório. Então, a gente tem espíritos superiores reencarnando com ideias progressistas, novas, e a gente tem espíritos complicados reencarnando também, né? Com ideias retrógradas, né? Ideias limitadas, ideias infelizes de ontem. Então, isso tudo está misturado. Então, dá uma distância tão grande, a gente se espanta. Esse paradoxo é coisas contraditórias. De um lado você tem um negócio bonito acontecendo, do outro você tem um atraso de vida. No dia que eu fiz esse estudo no CEAP, no mesmo dia eu li 2 reportagens interessantes. Foi começo de julho. A primeira reportagem era de um professor da USP, e ele havia herdado um prédio no valor de 25 milhões, uma herança. Morreu o pai, a mãe, o irmão, o prédio ficou para ele. E esse prédio no valor de 25 milhões, eu acho que lá na cidade de Poços de Caldas está situado esse prédio, é o único bem que ele herdou dessa herança. E ele pegou esse prédio e ele doou para a fundação da USP para bancar moradia estudantil para estudantes que não podem bancar, né? Para aqueles subsídios, o bandejão mais barato, a moradia estudantil, às vezes uma bolsa para a pessoa conseguir se manter ali na cidade estudando. E ele doou tudo. E era só aquele prédio que ele estava herdando. Eu fiquei pensando, gente, será que eu estou pronta para doar um prédio de 25 milhões? Para quem quer que seja, para o Centro Espírita Moral Próximo? Eu não estou pronta, gente, não estou. Então, a gente fica vendo assim, né? A geração futura já está aí. E ele dizia na entrevista que ele queria inspirar outras pessoas com poder aquisitivo a fazer doações semelhantes, como já acontece muito em outros países, né? Grandes doadores para fundos de universidades públicas. Então, achei tão bonito, e no mesmo dia eu li uma outra reportagem. Uma senadora que eu sigo, e ela estava postando um negócio, estava tendo uma discussão lá, de uma bancada lá, de uma lei, não sei bem o que era, a respeito de itens de higiene nos presídios. Então, a luta dela era para que se colocasse no presídio, fosse cedido, né? Papel higiênico, absorvente e fralda. Até depois eu vou falar da fralda. E os senadores contraditórios diziam assim: o quê? Preso querendo papel higiênico? Daqui a pouco eles vão querer isso, isso e aquilo. Ai, gente, que vergonha que me dá quando eu escuto um negócio desse. Nós não estamos prontos para humanizar os presídios. Como que a gente acha que a regeneração já está assim, a pleno vapor? Não está. Né? E aí só para falar um detalhe, acho que só tem mais um slide. Eu fui olhar o negócio da fralda, eu falei, por que fralda?
Gente, ai, meu coração. Os presídios femininos, mulheres grávidas que estão ali cumprindo pena, muitas vezes o bebê nasce. E a criança fica com a mãe durante um período na cadeia. E as fraldas eram para essas crianças. E elas pediam bercinho e pediam fraldas. E os senadores falando que aquilo era um absurdo. Que entrou no crime porque quis, fazendo julgamento moral dessas pobres criaturas. Então é complicado, né? Estamos aí com esses paradoxos, né? Essas coisas contraditórias na sociedade, e a gente tem que ficar de olho com o que a gente se alinha. Tendo chegado esse tempo, uma grande emigração se cumprirá entre aqueles que a habitam. Emigração é a saída, imigração é a chegada. O imigrante italiano, né? Emigração é saída. Então, uma grande saída de espíritos, né? Entre aqueles que a habitam. Olha o que está na Gênesis que eu pus lá atrás. Aqueles que fazem o mal pelo mal e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, dela serão excluídos. Não somos nós vamos ficar. Então vamos tratar de melhorar a gente mesmo e a nossa casa. E aí, para concluir, eu trouxe o bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, lá no Sermão da Montanha, há essa menção à mansuetude como sendo uma qualidade, uma virtude que a gente precisa desenvolver. E a gente pensa, como é que está o nosso coração, a nossa mansuetude, né? Para que a gente permaneça aqui coerente, né, com o ambiente em que a gente vai estar regenerado. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o evangelho será pregado a todos os cantos do planeta. Esses são os itens finais do sermão profético que tem lá em Mateus. E é interessante que no sermão profético ele vai falando de um monte de coisa ruim que acontece. E haverá nação contra nação, e haverá fome, e haverá guerras, ainda não é o fim. E haverá isso, e terremoto, não sei o quê, ainda não é o fim. O negócio vai só piorando. E olha como que chega o fim. O fim só chega quando fica bom, gente. O fim só chega, né, quando o evangelho, ou seja, a lei de amor, estiver pregada. Então nós não estamos falando aqui de religião, de doutrina espírita, de cristianismo, nada disso. Evangelho está ali no sentido de a lei de amor, né, que resume tudo que Jesus veio trazer para nós cristãos e para o planeta. Então, só acaba quando fica bom. Então, o negócio, né, vai melhorar. Ô, gente, terminei. Nossa, Ney, passei 10 minutos. Ali dá um reflexo, a gente não enxerga direito. Gente, alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Me parece que não, eu estava escutando. Eu queria te ouvir melhor. Eu queria muito agradecê-lo em nome do Beto por trazer para nós esse tema, que ele vem nos alertar que depende de nós, do nosso esforço, da nossa atenção nos momentos em que estamos vivendo melhores dias. Se queremos ser felizes, façamos por merecer. E, se possível, ajudar algum outro companheirinho a enxergar